Nós vamos falar sobre a declaração do ITR 2025. E a primeira coisa, né, que a gente traz é que ela tem um período de entrega que vai até o dia 30 de setembro. Isso também é uma tradição que há muitos anos a divisão de obras, perdão, divisão de obras não, divisão de obrigações acessórias já trabalha com essas datas, né, em geral, a partir da segunda quinzena de agosto até o último dia útil de setembro. E como também já é tradição, né, quem é que deve apresentar a declaração do ITR? Ela é formalizada a sua apresentação a partir de um IN, a IN que foi publicada em meados do mês de julho. Agora, de cabeça, eu não sei o número da IN, né, mas ela está lá no site da internet para quem quiser consultar. E essa IN, ela estabelece as situações e as pessoas que são obrigadas a apresentar a declaração, né? Então, em termos gerais, a declaração do ITR ela é apresentada pelo dono do imóvel. Esse dono do imóvel, tecnicamente, a gente pode chamar ele de proprietário, ou de possuidor, ou titular de domínio útil. Essa é a grande regra geral. Então, quem tem um imóvel rural sujeito à tributação, ele deve apresentar a declaração do ITR. E quando eu falo sujeito à tributação, é porque a nossa legislação, a instrução normativa, ela dispensa a apresentação da declaração de ITR daquele contribuinte que é imune ou isento ao imposto. Então, quem tem imunidade ou isenção pode não entregar a declaração, mas a realidade com que a gente se depara é que a grande maioria dessas pessoas resolvem, né, ou preferem entregar a declaração mesmo assim. Existem algumas situações específicas que trazem uma regra um pouco mais específica mesmo, né, que é a situação daquela pessoa que foi desapropriada durante o ano de 2025 ou que perdeu o imóvel ou vendeu esse imóvel para uma entidade imune. E uma entidade imune pode ser uma entidade pública, um estado, um município, uma autarquia, ou pode ser uma igreja, ou pode ser um sindicato de trabalhadores. Então, se houver transferência da propriedade ou da posse do imóvel para esse tipo de entidade, se houver desapropriação, e a desapropriação ela é um rito em que, muitas vezes, ela é precedida de um ato chamado emissão prévia. A emissão prévia é a entrega da posse do bem ao órgão que está desapropriando antes da desapropriação se efetivar. Então, ocorrendo essas situações, o que é que a IN diz? Que quem deve entregar a declaração de ITR é aquela pessoa que perdeu o imóvel. E a razão disso é simplesmente porque a pessoa que recebeu o imóvel, o ente público, a autarquia, a fundação, a igreja, o sindicato de trabalhadores, essa pessoa ela não paga imposto. Como o fato gerador ocorreu no dia 1º de janeiro de 2025, esse imposto, esse fato gerador ocorreu contra aquela pessoa que perdeu a propriedade, que perdeu a posse. Por isso que a instrução normativa diz que nesses casos em que a transferência se deu já no ano de 2025 e que aquela pessoa que hoje está de posse ou de propriedade do imóvel não paga o imposto, o antigo proprietário, o antigo possuidor é quem deve fazer a declaração do ITR e deve pagar esse imposto. Então, é uma situação muito específica, mas também é uma regra que já existe há muitos anos, né? A gente já está acostumado a lidar com isso. Uma outra situação, né, que é por absoluta lógica, né, é que no caso do proprietário ou possuidor ser alguém falecido, essa declaração precisa ser entregue também, o imposto precisa ser pago e a responsabilidade pela entrega da declaração recai sobre o inventariante do espólio. Então, o inventariante ele tem uma série de funções, uma série de deveres, entre eles está o cumprimento das obrigações tributárias que caberiam ao falecido, caso o falecido não tivesse morto, né? Então, o inventariante é essa pessoa que tem essa obrigação. Agora, é preciso também sempre ter em mente que o inventário ele é um processo que é aberto depois
do falecimento e que, durante este procedimento, é nomeado alguém para ser o inventariante. Pode acontecer de o falecido, né, ter um imóvel rural, a declaração do ITR precisa ser entregue, mas o inventário não ter sido aberto e o inventariante não ter sido nomeado. Então, neste caso, né, a própria legislação, o Código Civil, estabelece que o espólio ele é representado por um herdeiro, né, ou pelo cônjuge meieiro. Então, a nossa legislação, a IN do ITR, diz, né, que em caso da inexistência da nomeação do inventariante, a declaração seja entregue pelo cônjuge meieiro, ou pelo companheiro, ou por qualquer herdeiro, né? Então, alguém que está na posse e administração daquele bem deverá entregar a declaração do ITR. A DITR, ela é uma declaração que ela é composta por dois documentos. Um documento se chama DIAC, o outro documento se chama DIAT. Esse primeiro documento, DIAC, é onde são prestadas informações cadastrais do imóvel, e ali você tem o nome do imóvel, a área deste imóvel, o município onde ele está localizado, quem são seus proprietários, né? Se é condomínio, quem são os condôminos. Também se informa no DIAC as questões da imunidade e da isenção. Então, esse documento, onde os dados cadastrais são informados, existe lá na declaração sobre o nome do DIAC. Só que esses dados cadastrais, eles também estão em uma outra base de dados, que é a base de dados do Cadastro de Imóveis Rurais, o CAFI. E algo que já existe há alguns anos, na verdade há mais de 8 anos, é que aquilo que se informa lá no DIAC, né, na declaração do ITR como dado cadastral, isso aí não atualiza o CAFI. De forma que o processo de atualização do CAFI, ele passa a ser um processo que é realizado hoje por meio de uma integração com um com um sistema do INCA, né? O Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCA, é o local onde o cidadão atualiza os dados do seu imóvel, e essa atualização acaba chegando lá no CAFI, de forma que o que ele prestar no DIAC não vai ser objeto de alteração cadastral lá no CAFI. E outra parte da DITR é a DIAT, né, o documento de apuração do ITR, que é onde o cidadão vai prestar informações a respeito do uso do imóvel e de seu valor, porque vão ser essas informações de uso que vão determinar a alíquota do ITR e as informações de valor que vão determinar a base de cálculo. E o uso também, de certa forma, determina a base de cálculo. E esse conjunto de informações é que vai permitir ao programa da declaração do ITR, né, apurar o valor do ITR e calcular este valor e emitir o DARF para a pessoa pagar e implantar a cobrança e tudo mais. Então, a composição da DITR, né, como ocorre todos os anos, se dá por esses dois documentos, sendo muito importante a gente lembrar que as informações prestadas lá no DIAC, elas não vão atualizar o CAFI. Deixa eu adiantar. Então, a grande novidade desse ano, né, é que a DITR ela vai poder ser elaborada de duas maneiras. A forma já tradicional de elaboração do ITR, que já existe há bem mais de 15 anos, eu acho que já deve existir pelo menos aí há uns 15 anos, né? É o programa gerador da DITR, que a gente chama isso de PGD, é o programa que o cidadão pode baixar diretamente da página da Receita e instalar esse programa no seu computador. E além desse PGD, a gente tem hoje o serviço digital, e o serviço está sendo chamado, né, lá no portal do Serviço da Receita Federal de Minhas Declarações de ITR. Daqui a pouco a gente vai entrar lá no portal para vocês tomarem conhecimento do serviço. Olha só, uma coisa que é importante aqui a gente pontuar, e talvez vocês sejam muito demandados com relação a isso, a esse tipo de dúvida, é que o acesso ao portal de serviços da Receita Federal para o serviço de minhas declarações de ITR
só vai ser liberado para pessoas físicas e pessoas jurídicas que utilizem o certificado digital ou então que se autentiquem lá no portal com a senha GovBR no padrão prata ou ouro, né? Aí na tela não ficou a palavra ouro escrita, mas dá para a gente entender que é isso que está escrito. Então, acessar o portal de serviços, só é possível, ao acessar o portal de serviços, só é possível ter acesso ao serviço Minhas Declarações do ITR com o uso do certificado digital ou com a senha GovBR do padrão prata ou ouro. Baixar o PGD e preencher a declaração no próprio computador não exige certificado digital, nem exige senha GovBR padrão prata ou ouro, exceto, e isso também é uma novidade de 2025, para as pessoas jurídicas. Então, segundo essa observação aí que está do lado direito da tela, a pessoa jurídica que optar por utilizar o PGD da DITR, né, abaixar o programa, ela só vai conseguir transmitir a declaração se ela utilizar um certificado digital ou então se ela se autenticar no GovBR padrão prata ou ouro lá dentro do PGD. E como é isso de você se autenticar no PGD com o GovBR? Essa tela aí, ó, é a tela do programa gerador da declaração do ITR. E lá do lado esquerdo existe uma funcionalidade chamada Acesse com GovBR. Então, o cidadão, ele aciona essa funcionalidade aqui no menu esquerdo, né? É a primeira funcionalidade do menu, está logo em cima. E nesse momento em que ele aciona essa funcionalidade, o PGD faz uma integração com o GovBR, a pessoa coloca ali a sua senha do GovBR, tem que ser padrão prata ou padrão ouro, e a partir desse momento que essa senha é validada, você está em um ambiente autenticado, né, no ambiente do PGD que você entregou, que você instalou no seu computador, você está autenticado ao GovBR, e aí você tem, a gente vai ter a certeza, a Receita Federal vai ter a garantia de que a pessoa que está, naquele momento, transmitindo uma declaração, é aquela pessoa que está autenticada no portal GovBR. É importante a gente ter sempre em mente que quando a gente se autentica no portal GovBR, a gente só consegue entregar a declaração em que a gente é o titular declarante, né? Então, eu não consigo me autenticar no GovBR, não consigo me autenticar dentro do PGD pelo GovBR com a minha senha GovBR e entregar uma declaração do meu vizinho, nem do meu filho, nem de ninguém, de uma outra pessoa que não seja eu mesmo, exceto se eu for lá dentro do portal ECAC um procurador de alguém, né? E nesta procuração, a procuração ela tem que ter sido otorgada com os poderes para entrega de declaração. Então, a autenticação no GovBR, no PGD, obriga com que a pessoa só entregue declarações dela própria, né? Quem está ali entregando a declaração só pode entregar declarações dela mesma, ou então de pessoas para as quais ela seja otorgado de procuração RFB, com o serviço, né, de entrega de declaração. Então, qual é a novidade desse ano? Isso aí já existia desde o ano passado, no PGD da DITR. Isso também já existe lá no PGD do Imposto de Renda de Pessoas Físicas. E qual é a novidade desse ano? É que, caso a declaração a ser entregue aqui tenha o CNPJ de uma pessoa jurídica, esta declaração só conseguirá ser transmitida se quem tiver autenticado aqui na senha do GovBR for um representante dessa pessoa jurídica ou um procurador dessa pessoa jurídica. Porque eu não sei se vocês sabem, mas pessoa jurídica não acessa diretamente o GovBR, né? Os serviços são disponibilizados lá no GovBR para o representante
da pessoa jurídica. E dentro do portal ECAC também são disponibilizados, né, via autenticação GovBR para os procuradores da pessoa jurídica. Então, se é uma declaração de pessoa jurídica, é preciso que tenha se autenticado no GovBR ou o representante da pessoa jurídica, aquele que está lá no cadastro CNPJ como seu responsável, né, o que ele representa, ou então também procurador dessa pessoa jurídica. Agora, ainda existe uma outra possibilidade de entregar a declaração autenticada lá no PGD, é com o uso de certificado digital. E aí o uso do certificado digital é uma funcionalidade que aparece no momento da entrega da declaração. Então, essa tela que eu coloquei aí, ó, é a tela da funcionalidade de entregar a declaração. E lá embaixo, né, vai ter um checkbox em que a pessoa vai selecionar, transmitir utilizando certificado digital. Então, mais uma vez, se você acionar essa funcionalidade, transmitir utilizando certificado digital, observa que essa funcionalidade não é autenticação no GovBR, né? Mas também é uma forma de autenticação. Você só vai conseguir transmitir declarações da própria pessoa que está colocando o certificado ali, ou de otorgantes que ele teve a procuração RFB otorgada. E no caso de pessoa jurídica, também vai ser possível utilizar o certificado digital da pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica quiser utilizar certificado digital para entregar sua declaração, ela deve vir aqui nesta funcionalidade e acionar essa opção de transmitir com certificado digital. Esse era, né, um dos assuntos que talvez assim fossem gerar maior dúvida, né? Por quê? Porque a gente tem duas formas de entregar, né? Então, a forma nova, necessariamente você tem que usar certificado digital ou GovBR, e a forma antiga, você não precisa necessariamente usar certificado digital nem autenticação GovBR, né, que é o PGD, mas se você for uma pessoa jurídica, você vai ser obrigado a usar o certificado digital ou o PG, ou a autenticação GovBR, podendo utilizar do próprio titular do imóvel que está fazendo a declaração, quanto também de algum procurador que esteja lá cadastrado na procuração RFB, como otorgado com poderes de transmitir declaração. Aí, nesse primeiro momento, eu queria saber se já tem alguma dúvida. Eu não sei se perguntas e respostas já foi aberto. Me parece que não, não é, Regina? Oi, Regina, estamos providenciando aqui, só um minutinho. ok. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito da transmissão, né, ou a respeito dessas formas de autenticação, seja no PGD, seja nos serviços de minha declaração de ITR, né, vocês podem colocar aí a dúvida e a Sandra e o Leonardo vão responder para vocês. Então, eu vou seguir aqui com a minha apresentação e trazer também um outro tópico que exige a entrega da declaração do ITR com certificado digital ou com autenticação no GovBR. Essa é uma situação em que independe se quem está transmitindo é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que é a situação da divergência de áreas. Então, o que é que a gente observa ao longo dos anos? Algumas pessoas, elas na hora de entregar a declaração do ITR, elas acabam cometendo erros na indicação da área daquele imóvel. E é muito comum se entregar, não é muito comum, mas é relativamente comum se entregar a declaração do ITR com uma divergência de área muito grande em relação àquilo que está no cadastro. Então, às vezes, o imóvel tem 100 hectares lá no cadastro e a pessoa entrega da ITR com 10 mil hectares, com 1.000 hectares.
Geralmente esses erros são causados por falhas na indicação da vírgula, muitas vezes em razão de unidades de medida diversas entre o que está no documento e o que está no cadastro. Então, para evitar ou para diminuir essas inconsistências, né, tentando fazer com que a declaração de ITR ela se aproxime ao máximo, né, da realidade daquilo que está no cadastro, está sendo implantado. Essa restrição ela já existiu lá em 2023, mas lá em 2023 ela não deu muito certo. Mas agora ela está sendo implantada com alguns ajustes, que é o seguinte: é a verificação se a área do imóvel lá na declaração do ITR que está sendo transmitida, ela é divergente da área do imóvel no CAFI. Essa verificação só vai ocorrer para as declarações entregues via PGD. Ou seja, aquelas que são entregues pelo DITR Web, não existe essa verificação, porque a DITR Web é um formulário online em que vários dados já estão previamente preenchidos. Então, então, lá no PGD, perdão, lá no PGD, lá na DITR Web não vai ter esse tipo de divergência, justamente porque o que vai ser feito lá na DITR Web é justamente o que está no CAFI, não tem como fazer diferente, né? Então, eu vou mostrar isso para vocês lá na frente e aí vocês vão compreender isso melhor. Mas dentro do PGD, dentro do programa, a pessoa é quem preenche os dados, né? Lá no DIAC, a pessoa é que coloca a área do imóvel. De forma que, caso você coloque uma divergência de área muito grande, ou seja, você tem um imóvel de 100 hectares, está declarando que teu imóvel tem 10.000 hectares, essa divergência realmente é bastante relevante, ela vai gerar uma restrição. A pessoa não vai conseguir transmitir a DITR, vai ficar, ó, vai aparecer para ela essa mensagem que está aí em tela. Ó. Existe divergência entre a área informada e a área total do imóvel no cadastro da Receita Federal. Corrija a informação e retransmita. Então, digamos que você tem um imóvel de 100 hectares, está tentando transmitir a declaração com 10.000 hectares. Obviamente, isto é um erro do preenchimento da DITR. Então, o que é que você faz? Você corrige, verifica que aquilo está errado, corrige de 10.000 para 100 e retransmite sem nenhum problema. Algumas vezes acontece o inverso, algumas vezes o erro está no cadastro e não na declaração. Então, você está tentando transmitir uma declaração com 10.000 hectares, o teu imóvel tem realmente 10.000 hectares, mas lá no cadastro, o CAFI está constando que teu imóvel tem 100 hectares, né? Então, essa é uma situação em que o erro não está na declaração, o erro está no CAFI. E aí, como é que você vai conseguir transmitir a declaração? O ideal, né, é que você corrija o dado que está errado e depois transmita a declaração sem problema. Mas como essa correção ela pode ser muito demorada e o prazo de entrega da declaração acaba no final de setembro, é possível a pessoa transmitir essa declaração com divergência, se responsabilizando de que aquele dado que ela está colocando ali de 10.000 hectares é o correto. E, depois de transmitir, ela vai providenciar a atualização do cadastro, a correção do cadastro, né? Então, quando aparecer essa mensagem aqui de erro, que a divergência de áreas está impedindo que essa declaração seja entregue, a pessoa vai conseguir entregar essa declaração lá no PGD, e aí, se for pessoa física, ou pessoa jurídica já seria PGD sempre, perdão, seria certificado digital sempre, né? Mas sendo pessoa física, ela vai conseguir transmitir se ela usar o certificado digital ou se ela se autenticar no GovBR. E, e aí a gente pode, né? Então, nesse ponto aqui, apareceu uma pergunta que é muito relevante, né? Que é justamente isso. Mas quando o que está errado é lá no cadastro, a pessoa está fazendo a declaração correta e o erro está lá no cadastro. E o erro lá no cadastro é tão grande que está caindo nesse critério de impedimento. Qual é o critério de impedimento? É quando a área for maior que 1.000 hectares, então não é para imóvel pequeno, isso aqui é só para imóvel grande.
E quando a diferença de áreas, né, que é aquilo que está no cadastro e aquilo que está na declaração, for mais do que 20%. Então, além de ser uma área grande, é preciso também que a diferença seja algo bem relevante. A, a, a transmissão com essa divergência se dá utilizando certificado digital, mas a pessoa precisa corrigir lá no cadastro que está errado, né? E qual é a forma de corrigir no cadastro? Então, hoje em dia, o nosso cadastro, ele vai ser sempre atualizado a partir das informações que constam no INCRA. Foi isso que a Cecília perguntou aqui, ó. Todo tipo de alteração sempre começa no INCRA? Sim, Cecília, todo tipo de alteração cadastral lá no CAFI, ela sempre vai começar no INCRA. Mas é preciso entender que existem alguns dados que estão no cadastro de imóveis rurais no CAFI que não dizem respeito ao imóvel em sua parte estrutural. Quando a gente publicou a instrução normativa em 2024, a instrução normativa do CAFI, se eu não me engano é número 2203, a gente deixou lá na instrução normativa uma diferenciação entre dado estrutural e dado tributário ou dado fiscal, né? Então, o dado estrutural é aquele dado que diz respeito ao imóvel enquanto sua existência física, enquanto suas relações jurídicas. E dado tributário é aquele dado que diz respeito única e exclusivamente à tributação do ITR. Então, lá no CAFI, uma parte dos dados, a maior parte, na verdade, são dados estruturais, e a outra parte são os chamados dados tributários. Então, os dados estruturais, eles são dados que são declarados hoje em dia, que são validados pelo INCRA. Então, se você quiser alterar, um dos dados estruturais é a área do imóvel. Se você tiver com sua área do imóvel errado lá no cadastro, a forma de você atualizar realmente é a partir do INCRA. Então, a partir do INCRA, você atualiza a área, essa atualização lá no INCRA, no dia seguinte, chega no CAFI, e a área será atualizada no CAFIR também. Essa atualização é automática, a pessoa não precisa vir na Receita Federal fazer nada, ela vai fazer simplesmente a atualização da área lá no INCRA e a área vai ser atualizada aqui no CAFIR. Só que para que isso ocorra, é preciso que o código do imóvel aqui no CAFIR, que a gente chama esse código de CIB, ele esteja vinculado ao código do imóvel lá no INCRA. Por quê? Para que o sistema saiba que quando você alterou um dado no INCRA, aquele código INCRA corresponde a um CIB no CAFI para o dado ser alterado também no CAFI. Todos os imóveis já deveriam estar com seus CIBs vinculados a um código INCRA já há bastante tempo. Infelizmente, é ainda muito imóvel para os quais não foi feita a vinculação. Então, nesses casos em que a vinculação entre o CIB e o código INCRA não foi feita, por mais que você atualize lá no INCRA, essa atualização não chega no CAFI, justamente porque o vínculo entre os dois cadastros não existe e não tem como o sistema tomar conhecimento disso, né? Então, além de atualizar no INCRA, nos casos em que não foi vinculado, é preciso também fazer a vinculação. E a vinculação é feita lá no sistema CNIL. O sistema CNIL ele serve justamente para isso, para ligar o sistema do INCRA ao sistema da Receita, né? Para ligar o Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCRA ao CAFI da Receita. E quando essa ligação ocorre, aí a transmissão de informação ela se torna automática. Então, quando você pergunta assim, toda alteração começa no INCRA? Se for uma alteração estrutural, sim, ela sempre começa no INCRA, tá certo? E aí, o que é alteração estrutural, gente? É principalmente dimensão do imóvel, área, titularidade, né, quem são os seus donos, e localização, onde é que esse imóvel está? Está em que município? São esses os três principais dados estruturais. Sim, e as relações jurídicas também, né? Qual é a condição daquele titular com relação àquele imóvel? Ele é proprietário, ele é possuidor. Mas tem algumas informações no CAFI, que a gente chama essas informações de informações tributárias, que são informações que não estão lá no INCRA, justamente porque são informações que só dizem respeito ao ITR. Como o gestor do ITR é a Receita Federal e as informações do ITR elas estão sujeitas a sigilo fiscal, essas informações elas não vêm lá do INCRA, justamente para quê? Para que não se perca o sigilo fiscal, né? São informações tributárias. Então, essas informações tributárias,
dizem respeito principalmente à imunidade do ITR, ou o que a gente chama de origem do imóvel, que é para você deixar de pagar o ITR, ou antes de quando você compra ou depois. Essas informações tributárias, elas não vêm do INCRA, então elas são prestadas lá no CNI. Quando a pessoa entra lá no CNI, existe um serviço chamado atualizar dados tributários, e lá você vai prestar essas informações, que essas informações a gente vai ver um pouco mais na frente, que elas são bem relevantes na hora de declarar o ITR pela DITR Web. Então, a gente fica com esse esclarecimento, tá certo? Então, hoje em dia, todas as informações a serem atualizadas no cadastro, elas são feitas via INCRA, caso ela seja estrutural. E se for uma informação tributária, somente diz respeito à tributação do ITR, ela é feita diretamente do CNI, justamente porque essa informação ela não está lá pelo INCRA. Então, vamos seguir aqui. Então, essa primeira parte, né, o que eu queria falar com vocês era essa questão do, de como declarar, né? Então, existe o PGD, existe a DITR Web. Na PGD, você não precisa se autenticar, mas se for uma pessoa jurídica, é obrigado a se autenticar. Na DITR Web, sempre é necessário se autenticar. No PGD, se tiver divergência diária, você consegue transmitir com aquela divergência diária, também se você tiver autenticado lá, ou usando o GovBR, ou usando o seu certificado digital. Mas agora que esclarecidas essas questões, né, do PGD e da DITR Web, eu queria focar, né, o restante da nossa apresentação de hoje na DITR Web, né, que é a grande novidade. Então, ela está disponível lá no portal de serviços, serviço.receita.gov.br, né, todo mundo da casa já deve estar acostumado com ele. E lá dentro do portal de serviços, quando a pessoa entra no portal de serviços, existe umas abas, né? Então, a gente tem lá a aba Imóveis, e aqui na aba Imóveis, vai ser possível, mais embaixo tem o item Declarações, e dentro de declarações tem minhas declarações de ITR. Hoje, a gente fez esse teste um pouco mais cedo, né? E o Marco me mostrou. Esse serviço, Minhas Declarações de ITR, já veio aqui para cima, e ele já está aqui como seria o serviço principal, né? Um dos principais serviços aqui da aba Imóveis, de forma que quando a pessoa entrar em Imóveis, já vai conseguir acessar direto Minhas Declarações de ITR. Né? A semana passada, quando eu coletei essa tela, Minhas Declarações de ITR ainda não estava aparecendo, mas agora já está. Então, assim, ao acessar Minhas Declarações de ITR, a pessoa vai ser mandada lá para aquela página do GovBR, né? Você vai ter que colocar seu CPF, colocar sua senha, vai ser autenticado e vai passar. E dando tudo certo, vai se chegar numa tela que é essa tela aqui que a gente está aparecendo que eu estou mostrando a vocês, né? Minhas declarações de ITR. O que é carregado nessa tela? O que vai ser carregado nessa tela, gente, são os imóveis que aquele CPF que se autenticou tem lá no CAFI. Ou então, se não for imóvel dele, imóvel que ele pode acessar, porque ele é um procurador titular daquele imóvel, né? Então, ele vai ter que, aqui dentro da área do portal de serviços, mudar o perfil dele de acesso. Então, ele sai do perfil de acesso de pessoa física e ele entra no perfil de acesso de procurador. E quando ele entrar no perfil de acesso de procurador, aí ele vai ter que indicar quem é o outorgante que ele vai representar ali naquele momento, e vão ser carregados os imóveis dessa pessoa que ele é o procurador, né? Pode ser, por exemplo, uma empresa, ou então a empresa que ele representa. Então, o portal de serviços vai aparecer ou os imóveis da pessoa física que acessou,
Ou, se ela mudar o perfil para representante de pessoa jurídica, aí vai aparecer os imóveis da pessoa jurídica. E se ela mudar o perfil para procurador de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física, vai aparecer os imóveis, vão aparecer os imóveis dessa pessoa física ou pessoa jurídica que ela está representando. E aí, quando a tela é carregada, né, vão aparecer imóveis que poderão ser ordenados por CIB, por nome, por área, por município. Daqui a pouco eu vou entrar lá no sistema e vou mostrar a vocês. Uma coisa muito interessante, né, que vocês perceberem, é que esses imóveis eles são carregados aqui, né, e vai ter uma aba aqui chamada 2025, não sei se vocês conseguem ver aí pelo tamanho da tela, que é aqui do lado esquerdo. Por que só tem 2025? Porque as declarações dos anos anteriores, 2024, 23, 22, não foram disponibilizadas no ambiente web, não foram disponibilizadas no portal de serviços. Mas o ano que vem, quando a pessoa entrar, já vai aparecer 2025 e 2026, né? E é assim sucessivamente. E aí depois a Sandra poderá me corrigir, mas assim, no meu entendimento, não existe previsão de a Receita Federal implantar esse serviço para anos anteriores, né? Então, a gente não vai ter a DITR Web para 2024, para 2023, né? Só se vai trabalhar de 2025 para frente. Tá certo, Sandra? Se eu tiver errado, depois você manda uma mensagem aí, aí eu refaço a. Ela está dizendo que é isso mesmo, né? Então gente, agora só vai aparecer 2025, mas no futuro vão aparecer nos outros anos. E aí a pessoa vai conseguir, né, quando aparecendo aqui os imóveis dele, escolher qual é o imóvel que ela quer preencher a declaração de ITR. Uma coisa interessante é que a primeira informação que vem em cada linha dessa é um imóvel. Então aqui, esse primeiro imóvel que apareceu aqui nessa tela é um imóvel no município de São Pedro da União, em Minas Gerais, com 36,2 hectares. E a primeira informação que aparece na primeira coluna da relação é a situação dessa declaração. Então, neste caso aqui que eu estou trazendo para vocês, essa declaração ela está não iniciada, quer dizer que a pessoa não começou nem a fazer a declaração do ITR dela aqui pelo DITR Web. E quais são as situações que poderiam ocorrer? Eu poderia ter uma situação de não iniciada, quer dizer, aquela declaração que nem ninguém começou a fazer, uma situação de iniciada, original entregue, retificador iniciada e retificadora entregue. São essas 5 situações que poderão aparecer aqui do lado esquerdo. Uma coisa muito interessante, né, e aí vocês podem, ser que vocês sejam, acabem tomando conhecimento disso, é que quando a pessoa entrega uma declaração pelo PGD, se ela entrar aqui depois que ela entregou lá pelo PGD, vai aparecer aqui a declaração que ela entregou lá. Então, essa situação não iniciada, ela vai se mudar para original entregue, mesmo que a pessoa não tenha iniciado a declaração aqui na web. Ela entregou a declaração pelo PGD. Quando o sistema recepcionou lá no PGD, o sistema faz lá uma verificação se está tudo ok, né? A gente chama essa verificação, ela passa pelo validador, validou ok, aí ela vai cair aqui a informação que a pessoa entregou a declaração. Então, vai aparecer agora a situação original entregue. E depois que aparece a situação original entregue, a pessoa pode retificar, né? Então, aí ela vai poder retificar. Mas aí o interessante é isso, né? Que essa situação de não iniciado ou entregue, ela pode mudar, não por uma ação que a pessoa tenha feito aqui na DITR Web, mas porque ela entregou a declaração lá pelo PGD. Lá tem uma previsão de quanto tempo leva para a declaração lá do PGD chegar aqui. É uma questão de segundos, né? Não é isso. Quando você entrega o PGD para aparecer aqui é online, quer dizer, é segundos, né? Quando entrou lá, já vai aparecer aqui, né? Então, isso é um esforço muito grande de processamento, tá certo, gente? Que você tem que estar. Você tem que condicionar as funcionalidades do seu sistema web
a uma operação que é feita fora desse sistema, né? Que é feita lá no validador do ITR, né? Então, isso é um esforço enorme de desenvolvimento do sistema, mas também de operação, né? De estrutura que suporta esse sistema, mas era o que teria que ser feito para que esse sistema fosse minimamente coerente, tá certo? Então, a situação aqui no DITR Web Online, ela pode mudar, não por um ato ou por uma ação praticada aqui, mas por uma declaração apresentada lá pelo PGD. Olha só. Então, assim, trazendo um pouco mais para frente a tela, né? Então, o que é que acontece aqui? Eu tinha essa declaração não iniciada, e como é uma declaração não iniciada, as ações que podem ser praticadas nessa declaração, elas vão aparecer aqui do lado direito. Então, do lado direito existe um menu com ações que pode ser praticado. Como é uma declaração, um imóvel que não teve nenhuma declaração iniciada, a única ação possível para essa declaração é declarar, né? Então, a pessoa vai lá e marca em declarar e vai começar a preencher a sua declaração. Nesse momento aqui, é que eu quero sair aqui da tela do estática, que eu estou mostrando a vocês, e entrar lá no próprio sistema para que a gente para que eu possa mostrar a vocês, né, online como é que o sistema está funcionando. Então, olha só, gente. Eu já tinha acessado aqui o portal de serviços e o ambiente de testes que a gente utiliza. Deixa eu ver se vai funcionar. Então tá. Esse ambiente aqui, gente, eu vou utilizar para mostrar a vocês como é que a declaração funciona, tá certo? Então, eu acessei nesse ambiente de testes. Então, veio aqui minha declaração de ITR. Então, veio aqui o ano de 2025. E vieram. Essa pessoa tem 4 imóveis. Aqui embaixo existe uma informação, né? De se pode exibir até 50 itens, mas no caso está exibindo um de quatro itens. Quer dizer, essa pessoa aqui, ela tem 4 imóveis. Uma coisa também, gente, interessante, é que este ambiente da DITR Web, né, este ambiente lá do Minhas Declarações de ITR, também ele foi um ambiente que foi desenvolvido em tecnologia que se chama responsiva, ele também está disponível no app Receita Federal. Aí eu vou perguntar a Sandra. Sandra, confirmado que entrou no app hoje, teve algum problema, deu tudo certo? É. Daqui a pouco a Sandra ou o Leonardo ou a Raquel me responde, né? Então, a Sandra está falando que parece que não entrou. Mas aí, Léo, depois tu dá uma olhada no app. É porque para a gente olhar, a gente que é servidor, para a gente olhar se o negócio entrou, a gente tem que ter imóvel. Se a gente não tiver imóvel, a gente não consegue acessar. A Sandra me falou que pode acessar pelo mobile. Ah, você pode acessar no navegador do seu celular, não é isso? Fora do app da Receita, também está disponível lá, que ele é responsivo, né? O app Minha Receita, então, ainda não foi liberado. Então, eu estava errado, eu estava enganado, né? A gente ainda tem que homologar lá para poder também liberar no app Minha Receita. Mas pode acessar pelo celular também, tá certo, gente? No navegador lá do seu celular, como o ambiente é responsivo, você vai conseguir acessar e ter as disponibilidades. Então, eu tenho aqui, gente, eu tenho, nessa tela que eu trouxe para vocês, né, essa pessoa tem 4 imóveis. Então, para o primeiro imóvel, ele já teve uma retificadora entregue. E para os outros 3 imóveis aqui embaixo, todas elas estão na situação não iniciada. Então, essas que estão em não iniciada, a única função disponível é a função declarar. E para os imóveis
que já teve uma declaração entregue, aí as funcionalidades, ó, já são outras. As funcionalidades já são imprimir, ou então a funcionalidade retificar. Eu vou começar mostrando para vocês o que é que vai ter na funcionalidade imprimir. Na funcionalidade imprimir, você vai ter a possibilidade de imprimir 3 documentos. Então, você tem aqui, ó, imóvel tal, o CIB dele, o tipo da declaração, que é uma retificadora, e mais a informação que ela foi enviada no dia 13 de agosto, hoje é dia 11, gente. Então, assim, não se espantem com isso, porque isso aqui é ambiente de teste. Então, no ambiente de teste, a gente consegue modificar essas datas, tá certo? A data que a declaração foi enviada e os 3 documentos que estão disponíveis para impressão. Você pode imprimir a própria declaração, a pessoa lá, né, que estiver acessando, pode imprimir a própria declaração do ITR. Então, a da ITR vai estar aqui disponível, a pessoa consegue baixar o PDF ou imprimir. Pode imprimir o recibo da declaração do ITR, né, também está aqui disponível, e pode imprimir o DARF do imposto. Se a declaração tivesse sido entregue com atraso, depois do prazo, né, de entrega de declaração, além do DARF do imposto, também estaria disponível o DARF da multa, né? Como esse caso aqui foi entregue dentro do prazo de entrega da declaração, só vai sair o DARF do imposto. Então, observe, gente, que desde o ano passado, o DARF do ITR, ele, ou é do ano retrasado, agora eu não me lembro, mas o DARF do ITR já é naquele padrão DARF Senda, né? Já é um DARF que tem código de barras, tem o QR Code do Pix, e que digamos assim, todo configurado pelo próprio sistema. E caso a pessoa não pague esse DARF até a data final do pagamento, a pessoa precisa voltar aqui ao sistema e remitir o DARF. E aí ele já vai sair com um valor atualizado. Uma coisa muito, muito relevante, né? E aí eu não sei se vocês perceberam, é que esta pessoa que já retificou uma declaração, ela pode retificar de novo. Então, essa declaração aqui, essa primeira, ela teve a original dela, ó, aqui a gente consegue ver. A original dela foi entregue no dia 12 de agosto, foi entregue amanhã, né? Nesse ambiente de teste. E a retificadora ela foi entregue no dia 13. Então, tanto está disponível a funcionalidade de imprimir para a retificadora, como está disponível também aqui nesses 3 pontinhos, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos para mostrar a vocês, a funcionalidade de imprimir os documentos da original. Como a original foi retificada, a original não tem mais DARF. O que é que tem da original? Tem a própria declaração original e o recibo de entrega. E aí, essa pessoa que fez uma original e que retificou no dia seguinte, ela pode retificar de novo. Então, o outro serviço que está disponível aqui é o serviço de retificação. O que é que ela faz para retificar? Ela clica em retificadora, vai receber uma mensagem, né, a respeito da natureza da retificação, do que aquilo significa e orientações sobre o pagamento do imposto. E ele, após ler essa mensagem, clica no botão retificar, e aí a declaração é aberta para ele preencher os dados, né, dessa declaração. Eu não vou retificar agora, eu quero mostrar a vocês, né, como é que a gente vai partir de uma original. E aí o que eu queria dizer a você, gente, é que é uma grande novidade que para retificar aqui no ambiente logado, no ambiente da ITR Web, você não precisa do número do recibo da declaração anterior. Por quê? Porque você já está logado, já tem a certeza que você é você. O próprio sistema já está lhe mostrando a declaração original, já está lhe mostrando a declaração retificadora, né? Então, para você retificar de novo, não tem sentido ficar pedindo o número do recibo da anterior. Então, você simplesmente acessa o sistema e faz a retificação. Uma coisa que eu não mostrei para vocês é que aqui, ó, no portal de serviços, do lado direito, aqui superior,
é o ambiente, é o local onde existe a funcionalidade de você informar a representação. Então, quando chega aqui, é que você vai colocar, se você for procurador de alguém, né? Porque você vai colocar o CPF ou o CNPJ do outorgante, e aí vão aparecer aqui algumas opções para você escolher, né? Se você está agindo como procurador ou como representante legal daquela pessoa. E aí você clica no botão representar e vão ser carregadas, então, os imóveis daquela pessoa que você está representando. Então, olha só. Então, os imóveis, né, todos os imóveis dessa pessoa são mostrados aqui nessa tela inicial. Agora, pode acontecer o seguinte, então, pode acontecer dizer, eu vou declarar o meu imóvel. Quando você entra aqui, não aparece nada para você. O que é que isso significa? Se não aparecer um imóvel para você, significa que lá no CAFI, aquele imóvel não está no seu CPF, ou não está no CNPJ da empresa que você está representando. Aí eu preciso consultar o CAFI para ver o que é que aconteceu lá, né? Se o imóvel nunca foi atualizado, se está com o nome do antigo dono, ou se houve um erro, alguém roubou indevidamente seu CIB, de forma que você fica impossibilitado de utilizar o serviço da DITR Web, né, o serviço aqui do Portal dos Serviços, para entregar a declaração se o imóvel não está no seu CPF lá no CAFI. Pode estar no seu, você pode ir lá no CAFI, fazer a consulta lá na página da Receita, a gente tem a consulta ao CAFI, mas infelizmente, por razões de sigilo por causa do LGPD, essa consulta, ela não mais aparece o CPF ou o CNPJ do titular. De forma que, se você quiser consultar no CAFI para ver quem é que está constado como titular daquele imóvel, você só tem essa consulta hoje no atendimento presencial. A gente consegue dentro do CNI. Então, se a pessoa tiver o CNI, não, mas não consegue não, porque no CNI tem que estar no CPF dela também. Então, nem no CNI, nem na consulta do CAFI. Então, se acontecer da pessoa vier declarar aqui, quando chegar aqui, não encontrar o imóvel, e ela tiver certeza que ela tem um imóvel, ela pode tentar, existe um recurso hoje que ela consegue ver, se conseguir emitir a certidão negativa do imóvel, do ITR. Quando emite a certidão negativa, sai o CPF do titular do imóvel. Na consulta do CAFIS não sai mais, não. Mas, de qualquer forma, fica a opção dela ir ao atendimento presencial para consultar o dado desse imóvel. Esse serviço, né, de consultar os titulares do imóvel não está disponível para terceiros. Então, eu não posso chegar lá na página da Receita e dizer, eu quero saber quem é o titular do imóvel de número tal. Então, não está disponível. Se for meu, vai aparecer aqui, né? Se não for meu, infelizmente, só resta, neste momento, o atendimento presencial, tá certo? Ou se conseguir emitir uma certidão negativa, na certidão negativa aparece esse CPF dessa outra pessoa. Isso é uma dificuldade que a gente tem, né, no acesso aos serviços da Receita Federal do Cadastro de Imóveis Rurais, e a gente vai tentar ver se consegue uma solução para isso. Então, gente, eu quero ver aqui se tem alguma pergunta a respeito disso. Deixa eu ver aqui só para... Não. Pronto, não tem nenhuma pergunta específica, não. Então, assim, vamos agora começar uma declaração, tá certo? Iniciar a declaração do ITR. Então, tem esse imóvel aqui, ó, que é no município de Jacuí, em Minas Gerais, e eu vou clicar no botão declarar. Então, ao clicar no botão declarar, né, vem logo
orientação, e essa orientação é muito relevante, para dizer o seguinte, olha, gente, você usando esse serviço do portal Minhas Declarações de ITR, né, quer dizer, na da ITR Web, você não consegue atualizar os dados cadastrais do imóvel. Você não consegue nem sequer alterar esses dados. Então, o que é que a mensagem diz aqui? Ó? Você está iniciando sua declaração do ITR 2025, do CIB tal. Caso existam informações incorretas ou desatualizadas, atualize seu cadastro, conforme orientações disponíveis em tal. Depois a gente pode até ver essas orientações aqui. Então, você só vai conseguir declarar no DITR Online de acordo com aquilo que está lá no CAFI. Caso você queira declarar divergente ou diferente, você vai ter que recorrer ao PGD, tá certo? E essa opção de declarar diferente do CAFI, ela não está disponível aqui no ambiente web. Então, aqui, ó, foi carregada a declaração do ITR 2025, do imóvel de CIB 6737163, dígito 9. Essa declaração é uma declaração original, quer dizer, a primeira declaração que está sendo apresentada, e a declaração ela é disponibilizada em abas, né? Então, existe a primeira aba chamada Imóvel Rural, Dados do Contribuinte, Utilização do imóvel, área não utilizada e cálculo do imposto. Existem duas abas aqui no meio que não foram disponibilizadas, porque essas áreas só são disponibilizadas para imóveis grandes. Imóveis pequenos, essas abas não ficam disponíveis. Então, vamos começar lá pelo começo, né? A primeira aba é a aba Imóvel Rural. E aqui tem logo a mensagem, ó, exibe os dados cadastrais do imóvel. O que é que isso significa? Que a gente não está coletando informação aqui. Por quê? Porque os dados cadastrais eles vão vir lá do CAFI. É aquilo que está no CAFI e não tem como você mudar, né? Então, o que é que está dizendo aqui? Ó? É um imóvel que tem um nome aqui, esse nome é estranho, né? E aí aqui foi feito um embaralhamento de letras, com área de 4,8 hectares. A inscrição desse imóvel no INCRA é essa daqui, ou seja, esse imóvel é um imóvel que está vinculado lá no INCRA. Esse imóvel não pertence a um condomínio e é um imóvel que não é imune nem isento. Você não consegue alterar nenhuma dessas informações. Você não consegue aqui na DITR Web trocar essa informação de não imunidade para uma informação de imunidade. Se você quiser informar que o imóvel é isento, você tem que alterar o dado tributário do imóvel lá no sistema CNI. E aí tem todo um processozinho lá, tem todas as verificações. Depois que você altera lá, essa alteração ela é online na maioria dos casos. Aí, quando você voltar aqui, já vai aparecer imunizento. Aí você consegue entregar a declaração de TR como imunizento, né? Não sendo esse caso, você não consegue alterar nenhum dado cadastral. E aqui embaixo está o endereço, né, do imóvel. Esse daqui, como eu falei para vocês, é justamente o DIAC, né? O Documento de Informações e Atualização Cadastral do ITR. Então, essa primeira aba aqui, que é a aba dos dados cadastrais do imóvel rural, você não consegue mudar. A pessoa que for entregar não consegue alterar. Ela tem que entregar do jeito que está aqui. Se quiser alterar, vai ter que alterar o cadastro lá. Ou então fazer a declaração pelo PGD. A segunda aba que vai aparecer é dados do contribuinte. O CPF ou CNPJ do contribuinte também não vai ser possível alterar. Vai vir aquele que está lá no cadastro. No caso aqui, ó, é uma pessoa que tem CPF 800-193-74615, vem a data de nascimento, mas aqui nessa aba você já consegue acrescentar algumas informações. Você consegue colocar, por exemplo, o CPF do cônjuge. Então, se tiver essa informação, você pode chegar aqui e acrescentar o CPF do cônjuge. Você consegue alterar o endereço para correspondência. Deixa eu botar um endereço aqui, sei lá. Você bota o CEP, o sistema carrega, né, o nome da rua, o bairro, o município, e aí você vai acrescentar esses dados. Então, não é possível alterar o CPF do contribuinte principal. É aquele contribuinte principal que consta lá no CAFI, né, como contribuinte principal do ITR. É só ele e pronto, não tem possibilidade de você alterar.
E aí você consegue colocar também, se for uma pessoa jurídica, você consegue colocar o CPF do representante legal ou então o CPF do inventariante, se for um espólio, tá certo, gente? Mas assim, essa aba dados do contribuinte é uma aba que já admite alteração de alguns campos, mas não de todos, né? E aquele campo principal você não altera, que é o campo do CPF, CNPJ do titular do imóvel. Ele vai ser carregado exatamente como veio lá do CAFI. E se está aparecendo aqui para você, é porque é você, essa pessoa que acessou aqui. Só vai aparecer, como eu falei antes, os imóveis da própria pessoa ou então os imóveis de quem ele seja procurador ou representante legal. Então, essas duas primeiras abas são as abas do DIAC, né? As informações cadastrais do imóvel. A partir da terceira aba, são as abas do DIAT, que são aquelas informações que dizem respeito ao uso do imóvel e ao seu valor. Algo que esse ano vai ser muito, 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 muito perguntado é a respeito do ADA e do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, tá certo, gente? A gente passou no ano de 2024 por uma alteração legislativa, em que essa alteração legislativa eliminou a exigência do ADA e passou a exigir, na interpretação que a Receita Federal deu, né, sobre esse assunto, e passou a exigir a informação do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, para fins da declaração do ITR. Então, aqui no PGD da DITR, o número do CAR ele está sendo coletado aqui embaixo. E segundo a instrução normativa do ITR, eu vou até colocar a instrução normativa do ITR aqui para a gente já discutir logo isso, né? O que está lá na instrução normativa. Então, gente, isso aí que está em tela, né? É a DITR 2025. Ela tem aqui, ela de certa forma repete aquilo que já é tradicionalmente colocado nas instruções normativas do ITR, né? Como quem deve declarar em caso de espólio, de transferência de propriedade por desapropriação, dos documentos, né, que eu falei para vocês, do DIAC, das formas de elaboração e da própria elaboração. E aqui vem a questão das informações ambientais. Bom, isso aqui é um ponto, né, que vai ser muito, muito, muito perguntado. E aí, o que é que a instrução normativa do ITR está falando? Bom, no seu artigo 6º. O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural CAR, a que se refere o artigo 29 da lei, essa lei aqui é o Código Florestal. Então, deve informar na DITR o respectivo número do recibo de inscrição. Então, o que a legislação, a instrução normativa da DITR trouxe é o seguinte: se você tem CAR, você é obrigado a informar o CAR na sua declaração do ITR. Tá certo, gente? Até o ano passado, o campo do CAR já estava lá disponível, mas ele não era obrigatório, porque era obrigatório a informação do ADA. A partir desse ano, a, a, a instrução normativa já fechou esse entendimento, entendeu? Que o que vai ser obrigatório vai ser a informação do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Então, olha só. Aqui na aba utilização do imóvel, existe um campo aqui que é para a pessoa informar o número do CAR, né? O campo das informações ambientais. Lá no PGD, e agora eu vou mostrar aqui o PGD para vocês. Esse aí que eu estou mostrando para vocês é o PGD, tá certo, gente? É o programa gerador. Eu vou mostrar que aqui no PGD ainda está sendo possível informar o ADA e também o CAR. Por quê? Por que que aqui no PGD a gente está informando o ADA? Porque, gente, o PGD era um programa antigo que ele foi, digamos assim, atualizado esse ano, mas aí ainda não deu
tempo de fechar essa informação doada. Então, o campo ele está aqui aberto, tá certo? Mas a pessoa não é obrigada a preencher esse campo. De forma que, caso alguém venha perguntar a vocês se é obrigado a ter o ADA, vocês vão dizer que não, não é obrigado mais a pessoa ter o ADA. Caso a pessoa tenha feito o ADA já em anos anteriores, já tenha feito até esse ano, e quiser informar aqui ela também vai poder informar. Mas que, muito claramente, o que a legislação, a instrução normativa nos não colocou essa questão do número do CAR, tá certo? A Sandra está colocando aqui uma pergunta da Simone, né? Se é possível agente servidor consultar se um imóvel tem CAR e tem GEL. Olha só, gente. Hoje a gente não tem acesso a essa consulta, né? A consulta do Cadastro Ambiental Rural não foi disponibilizada ainda para agente servidor da Receita. De forma que, para a gente ir atrás, para descobrir o CAR do cara, é muito difícil. Então, ou a pessoa sabe que tem, né? E aí ela já vai trazer lá o número, ou então ela vai procurar o órgão ambiental para descobrir se ela tem ou não, tá certo? A gente não consegue acessar a base do CAR para poder consultar. Essa foi uma pergunta que a Sandra me colocou. A Sandra está me dizendo que o campo aba também está na web. Perdão, gente, é porque ela não está aparecendo aqui. Mas então é só quando a gente preenche aqui uma dessas áreas, aqui, ó. Por exemplo, 12,3 hectares. Aí o aba aparece aqui, é disponibilizado. Então, olha só, o aba ele está disponível tanto no PGD quanto na DITR Web, tá certo? Só que na DITR Web o campo só abre quando você preenche uma área ambiental, certo? Já o campo CAR, ele está aqui disponível em qualquer situação, justamente por isso, porque a instituição normativa diz que se a pessoa tiver o CAR, ela é obrigada a apresentar esse dado, tá certo? Independentemente dela informar se tem área ambiental ou não. Só que eu queria que vocês observassem que a instrução normativa da ITR, ela deixa uma margem para a pessoa não informar o ADA, ou perdão, o CAR, porque ele diz o seguinte, ó, o contribuinte cujo imóvel já esteja inscrito no CAR deve informar na DITR o respectivo número do CAR. Ou seja, se a pessoa não se inscreveu no CAR, ela pode deixar de informar. Então, o programa ele vai dar, tanto na web quanto o programa no PGD, ele vai dar um erro, vai dar um aviso, né, dizendo, olha, você deve informar o CAR, mas a pessoa deixar em branco, isso daí vai ser é, é, vai ser possível entregar, tá bom, gente? Então, assim, o campo ADA, né, ela ainda está aparecendo nas duas versões, mas o cidadão não é mais obrigado a apresentar, tá bom? Mas o que é que vai acontecer? Se ele tiver o ADA e quiser apresentar, não tem problema nenhum. Ele pode chegar lá e apresentar. E por que que isso está aparecendo, gente? Porque essa definição sobre se é obrigado, vai ser obrigado o CAR, vai ser obrigado o ADA, ela saiu muito recentemente, já saiu com a instrução normativa, que foi de meados de julho, de forma que os programas já estavam todos preparados, né? Então não foi mais possível excluir. Mas, de qualquer forma, não será informação obrigatória. E o ADA não é obrigatório, né, pela norma. O CAR é obrigatório pela norma se a pessoa já tiver entregue o CAR. Mas se a pessoa não tiver entregue o CAR, a interpretação ali daquela norma é que ela também não vai entregar. Mas, de qualquer forma, a gente deve sempre orientar a pessoa a informar o número do CAR. Por quê? Porque posteriormente a Receita Federal vai começar a fazer fiscalizações para imóveis que solicitaram a isenção de áreas e que não apresentaram
é o CAR. Então, essa história de CAR e de ADA, ela vai dar bastante pano para manga esse ano, mas o que vocês têm a fazer é o seguinte, ó, segundo a norma da Receita Federal, Instrução Normativa, o ADA não é mais obrigatório, a pessoa não precisa informar o ADA, e o CAR, ele é obrigatório. Agora, só informa o CAR se tiver, né? Se não tiver, não vai haver um impedimento da declaração. Você consegue entregar a declaração sem o CAR, isso vai ser gerado um aviso. Então, assim, continuando aqui na aba de utilização do imóvel. Uma coisa muito interessante, gente, é que esse ano, esse ano, né, o PGD, isso aqui é algo que o PGD não mostra claramente, mas aqui na web já começa a mostrar um quadro a respeito da área total, área tributável, área aproveitável e área utilizada. Ou seja, na medida que você vai preenchendo os campos da declaração aqui, ó, então o primeiro campo que aparece são as chamadas áreas ecológicas, né, aquelas áreas que existem um reconhecimento de isenção do ITR. Então, quando você chega aqui e coloca que tem 1 hectare, por exemplo, de área de preservação permanente, automaticamente esse valor de área de 1 hectare ele já é excluído da área tributável. Aqui do lado direito, ó, a gente consegue ver que a área total do imóvel é 4,8, mas a área tributável agora é 3,8. Por quê? Porque a gente tirou 1 hectare de preservação permanente. E a área aproveitável, ela continua sendo de 3,8. Esse quadro aqui do lado, ele vai ajudando a pessoa no preenchimento da declaração, para a pessoa não se perder, né? Então, as primeiras áreas que ele informa são essas áreas ambientais. A gente tem preservação permanente, reserva legal, RPPN, interesse ecológico, servidão ambiental, florestas nativas, ou aquela área utilizada por reservatório de usina hidrelétrica, né? Quem quiser, na hora de preencher, tiver dúvidas, pode clicar aqui do lado direito, aqui nesses ícones azulzinhos, que vai abrir aqui uma mensagem sob a forma de hint, e aí a pessoa vai poder ter alguma orientação. Se você clica aqui em cima do hectare do HA, vai abrir uma funcionalidade de transformação de conversor de medidas, você saber uma área de 13 mil hectares, 1.300 alqueires, corresponde a 3.536 hectares. Aí você pode chegar aqui e converter, aí o programa vai preencher aquele dado que você fez a conversão. Olha só. Quando eu coloquei aqui para um imóvel, o meu imóvel ele tem 4,8 hectares. Quando eu coloquei aqui que tinha 3.536 hectares de preservação permanente, o sistema automaticamente já aparece aqui em vermelho um erro. Não dá, o valor da área, né, é muito menor do que isso aí, de forma que essa informação ela não vai ser possível. Mas, e aí a pessoa vai preenchendo aqui as áreas que tiver, né, vai usando esse conversor ou consultando as informações, e depois de preencher as áreas ambientais, a gente tem aquela chamada área de benfeitorias, que são as chamadas benfeitorias úteis e produtivas destinadas à atividade rural. E quando você coloca a área de benfeitorias, a área de benfeitoria, ela diminui a área aproveitável. Então, os primeiros campos aqui, os campos ambientais, ela diminui a área tributável. Então, quando eu botei 0,3 de permanente, a área tributável caiu 0,3 hectares. E quando eu botei 1 hectare de benfeitorias, a área aproveitável caiu 3,5. E depois que eu preencho esses primeiros campos aqui, que vão determinar a área tributável e a área aproveitável, a gente vem para o uso mesmo, né? E o uso a gente tem uso em produtos vegetais, ou áreas em descanso, ou áreas de reflorestamento, atividade granjeira, pastagem, exploração extrativa. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso aí é uma coisa que a gente já está acostumado a lidar com isso, né? Isso todo ano as declarações de TR são feitas com essas mesmas informações, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, poderá recorrer o próprio PGD tem lá um arquivo de perguntas e respostas que a pessoa pode consultar, ou aqui na DTR Web também tem esse ícone aqui de ajuda, tá certo? Então a pessoa pode chegar e consultar. E se o erro persistir, ainda pode utilizar o serviço do Fale Conosco da Receita,
Ou pode perguntar a vocês, né, que vocês também são experientes nesse campo a respeito de alguma informação. Então, olha só, gente, depois que a gente definiu, né, essas primeiros campos aqui, que foi definida a área tributável e a área aproveitável, a gente começa a informar o uso. Vou dizer aqui que esse imóvel tem 1 hectare de produtos vegetais e que tem meio hectare de pastagens. Então, automaticamente, quando eu presto essa informação, o sistema aqui, ó, lá no campo, no quadro da direita, ele já diz, a minha área utilizada é de 1 meio hectare e meu grau de utilização está em 42,9. Existe um campo aqui chamado frustração de safra, ou destruição de pastagens, que é o campo que se preenche quando aquele município sofreu uma calamidade pública, né? Houve uma decretação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Foi o caso, por exemplo, da maioria dos municípios do Rio Grande do Sul no ano passado. Então, se esse município estava nessa condição, a pessoa deve chegar aqui e colocar a área que foi objeto dessa frustração de safra ou destruição de pastagem, né? Agora, lembrando o seguinte, que o programa sabe os municípios onde isso ocorreu, de forma que, caso você coloque um município, coloque uma frustração de safra, uma destruição de pastagem em um município que não ocorreu a calamidade, o sistema vai dar o erro, né? Na verdade, ele dá um aviso, e se você persistir aqui nessa informação, você pode ser chamado a prestar esclarecimentos, né? Então, o ideal é que ele só coloque aqui, né? Ele só deve colocar aqui realmente naqueles municípios onde houve essa informação. E aqui as informações ambientais eu já tinha falado para vocês, né? O número do CAR e o número do recibo do ADA. Como o número do CAR é obrigatório, o número do CAR aparece em amarelinho, né? Para relembrar o cidadão de que ele precisa informar o número do CAR. O número do ADA já não aparece essa questão. Então, olha só, gente. A ficha de utilização do imóvel é aquela que vai determinar qual é o grau de utilização do imóvel. Ou seja, você, a partir dessa ficha que você sabe o quão desse imóvel está sendo utilizado na atividade rural. E essa informação é a informação que vai me dar a alíquota do ITR, né? É uma informação muito relevante para a tributação. Mas o programa também quer saber aquilo que não é utilizado na atividade rural. E aí a pessoa, né, ela vai ter que complementar as informações. Se você vier na utilização do imóvel, eu tinha 3,5 de área aproveitável, e dessas áreas aproveitáveis eu só utilizei 1,5 hectare. Quer dizer, eu ainda tenho 2 hectares que não tem informação do que é que foi feito com essa área. Então, se essa área de 2 hectares não foi utilizada, então eu vou prestar essa informação na área não utilizada. Então, aqui eu tenho algumas categorias de áreas não utilizadas, então eu devo chegar e distribuir essas áreas não utilizadas aqui, ó. Então, de 2 hectares, eu informei aqui 1,5 hectare. Observa que essa informação de 1,5 hectare ainda não fecha a área do imóvel, de forma que, se for tentar entregar essa declaração nessa condição, ela vai dar lá um erro, né? Olha, você ainda não fechou a área do imóvel, porque o declarante ele tem que fechar a área do imóvel como um todo, para poder a declaração ser entregue. Então, eu vou fechar aqui meus 2 hectares de áreas não utilizadas. A ficha atividade pecuária e a ficha atividade extrativa não vai preencher porque é um imóvel pequeno. E vai vir, finalmente, a ficha cálculo do imposto. No cálculo do imposto, o cidadão deve começar preenchendo o valor do imóvel. Vou botar que esse imóvel vale 1.000 hectares. Depois, o valor das benfeitorias. Vou botar que esse imóvel tem 800 hectares de benfeitorias. E o valor das culturas e pastagens. Vou botar que ele tem 100 hectares de cultura. Prestando essas informações, né, vai definir qual é a alíquota e vai calcular o valor do imposto devido. E aqui embaixo vai perguntar em quantas cotas a pessoa quer pagar. Como esse imposto ele foi um imposto tão baixo, de R$ 10, ele só disponibiliza uma cota. E aí a pessoa termina o preenchimento da declaração e deve clicar no botão aqui embaixo, no botão chamado de pendências, que
vai te dizer, ó, foram encontradas duas pendências em sua declaração. O CPF do cônjuge está ausente, a pessoa pode ter cônjuge ou não, né? Então, isso aqui não impede a entrega da declaração. O número do cara está ausente, né? Também não impede a entrega da declaração. Ele diz: se são erros destacados em vermelho, eles são erros impeditivos e devem ser corrigidos para entregar a declaração. Se são destacados em amarelo, são avisos que não impedem o envio, mas que devem ser corrigidos, se for o caso. Então, o ideal é que você corrija, mas se não for um erro, você poderá entregar, né? Se você não quiser entregar neste momento, você pode salvar o rascunho da declaração. E na hora de você imprimir esse rascunho, vai aparecer aqui, ó, essa palavra, ó, em marca d'água aqui atrás, um rascunho, né, para indicar o quê? Que essa declaração você não entregou ainda, você apenas rascunhou ela e imprimiu ela sob a forma de rascunho. Então, você pode baixar o documento e depois imprimir esse rascunho. Mas, assim, o que é que se espera, né? Que você, ao terminar o preenchimento, você entrega a declaração, né? Como eu estou trabalhando no sistema de teste, gente, é a gente que controla a data de entrega. Por isso que eu vou botar aqui qual é a data de entrega. O cidadão, ele não tem isso, não. Ele vai entregar a declaração no dia que ele estiver entregando mesmo, né? Então, olha só. Então, eu apresentei a minha declaração, ela foi entregue. Então, a partir desse momento, ó, aqueles três documentos já estão disponíveis para o cidadão imprimir, ou o recibo, ou a DITR, ou o DAF do imposto. Como foi entregue com data do dia 16 de agosto, ó, que foi a data que eu coloquei ali no sistema, não gerou DAF para entrega da declaração. Aqui embaixo existe uma opção da pessoa avaliar o serviço, né, que é uma coisa comum de todos os serviços na internet, e a opção de voltar para o início. Então, quando a gente volta para o início, esse terceiro imóvel que estava na situação não iniciada, ele já está com a situação original entregue, né? E as funcionalidades de declarar, eles já mudaram para imprimir e retificar. E aí a pessoa, ela vai, então, ter a sua declaração entregue, apresentada, fica tudo aqui armazenada, guardada, ela não precisa mais imprimir nada, porque vai estar tudo aqui à sua disposição. Na hora que ela quiser imprimir a cópia da declaração, imprimir o recibo, só ela entrar aqui no ambiente, vai estar tudo disponível. E mesmo que ela tenha feito pelo PGD, quando ela entrar aqui no ambiente, vai estar disponível também aqui para ela imprimir, ou para ela retificar, ou para ela emitir o DAF, de forma que a DITR, né, no ambiente web, ela veio para facilitar a vida dessas pessoas. É claro que, por ser uma novidade, pode acontecer de muita gente acabar se atrapalhando um pouco sobre acessar, sobre usar certificado digital, sobre não usar. Mas à medida que for se utilizando, vai se ver que ela vai tomando, digamos assim, uma relevância, uma importância que em breve pode ser, né, que as minhas declarações de ITR se tornem a regra, né? Que as pessoas passem a entregar a declaração por esse novo sistema e não mais pelo PGD. Então, gente, é assim que é o funcionamento, tá bom? Da DITR lá no ambiente web, né? No portal de serviços da Receita. O cidadão que queira continuar utilizando o PGD vai poder fazer isso sem nenhum problema, tá certo? Agora, o que é que acontece? Lá no PGD, ele consegue prestar informações diferentes daquela que estão no cadastro, né? Diferentemente do ambiente web, onde ele só vai conseguir fazer aquilo que está no cadastro. Então, eu peguei um caso aqui, só para vocês, para mostrar para vocês, de um imóvel que eu preenchi a ficha imóvel dele, né? A ficha de AC, e eu coloquei que a área do imóvel é 5.600 hectares. Na verdade, a área desse imóvel lá no cadastro é de 300 hectares. Ou é 200 e poucos hectares. Mas eu coloquei uma área bem grande, né, para passar de 1.000 hectares e para dar uma divergência grande. O que é que acontece?
Se eu for transmitir essa declaração, vou tentar transmitir essa declaração. Eu estou aqui no ambiente de produção, certo? Eu estou aqui no ambiente de valendo. Aqui, entregar a declaração. Aí o que é que o sistema acusou? Ele acusou que existe uma divergência entre a área do imóvel no CAFIR, que é de 200 e poucos hectares, se não me engano, e a área do imóvel aqui na declaração, que eu coloquei 5.600 hectares. Por causa dessa divergência, a declaração não é transmitida. Então, o que é que o sistema orienta? Que a pessoa corrija e retransmita a declaração, ou então que atualize o cadastro, né? E a atualização do cadastro passa por aquele processo do INCRA. Se ele quiser entregar essa DITR com essa divergência, ele pode fazer desde que ele use o certificado digital ou então a autenticação no GovBR. Então, olha só, seria possível entregar essa declaração utilizando o GovBR. E como é que a gente faz para utilizar o GovBR? A gente vem aqui do lado direito, no menu superior, e coloca entrar como GovBR. Se a pessoa não for atualizar a área, se a área da declaração estiver correta, ele consegue se autenticar no GovBR. Só que, gente, eu me autentiquei no GovBR com Estênio, e essa declaração aqui ela foi preenchida com pessoa. Se eu tentar entregar essa declaração, o sistema também não vai deixar. Ele vai dizer que eu a entregar uma declaração dessa outra pessoa. Só se essa outra pessoa tivesse me dado uma procuração para eu fazer isso. Então, também não vai deixar eu apresentar a declaração, tá certo? Então, para entregar a declaração pelo PGD com divergência diária, tem que se autenticar no GovBR ou colocar o certificado digital, mas daquela pessoa que consta na declaração como sendo o seu declarante. Se você, quando a gente clica aqui do lado, até aparece essa informação aqui, ó. O meu CPF, que é outro, não consegue entregar essa declaração, tá certo? Então, o PGD, ele está bem redondinho com relação a isso, né? Ele tanto deixa, ele deixa você entregar nessas condições, mas ele verifica se realmente é aquela pessoa, né? E aqui no PGD a gente também tem as mesmas funcionalidades, a declaração, recibo, DARF de imposto, DARF de multa, notificação, e aquelas funcionalidades que já existiam anteriormente. A Receita Federal, todos os anos, ela publica os valores de terra nua para ajudar o cidadão a preencher sua declaração de ITR. Então, hoje, a desse ano, né, quando você coloca lá valor de terra nua 2025, já está disponível lá no sistema. E é, na verdade, uma planilha em PDF, onde existe a relação dos municípios e dos... Deixa eu pegar aqui nos downloads. A relação dos municípios e dos valores de terra nua para esses municípios. Olha só. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, os municípios do estado de Alagoas. 5 municípios do estado de Alagoas, Arapiraca, Campo Alegre, Cururipe, Pão de Açúcar e Teotônio Vilela, apresentaram valores. Esses valores, gente, não são valores do imóvel da pessoa que está declarando, são valores médios de terra naquele município que a pessoa se utiliza para ter uma ideia de quanto vale o seu município. Então, por exemplo, ó, no município de Pão de Açúcar, a terra de melhor qualidade, ela está sendo aqui estimada em R$ 11.000, e a terra de qualidade pior em R$ 3.500, o valor do hectare. Se uma pessoa lá de Alagoas, no município de Pão de Açúcar, quiser declarar, ela tem esses valores para ter uma referência, né? Para dizer assim, olha, por aqui você colocar um valor, sua terra é de boa qualidade, então você bota um valor perto de 11.000. Não precisa ser exatamente 11.000, nem mais nem menos. Existem diferenças que vão justificar um maior ou menor valor, até porque isso daqui são médias, né? Por ser uma média sempre reflete, né,
É uma valoração, uma estimativa de algo que está abaixo e acima dela. Mas o que não é muito adequado é a pessoa, nesse município de Pão de Açúcar, por exemplo, dizer que seu imóvel vale R$ 100 o hectare. Olha só, se a gente já tem o levantamento que lá no município vale 3.500, o mínimo, ele chega na DTR e diz que no município dele a terra só vale 100, isso daí gera um alerta para a Receita de que essa pessoa ela está fazendo uma declaração do ITR abaixo do valor real do imóvel, né? Esse alerta vai fazer com que seja acionado o setor de fiscalização e ela pode ser chamada ou pela fiscalização da Receita ou pela fiscalização do município para justificar esses valores que ele declarou. Por isso que essa tabela aqui, ela deve ser utilizada como referência, para as pessoas terem uma ideia dos valores a declarar. Uma coisa que se pergunta muito é por que não tem o valor de todo o município. Ó, não tem o valor de todo o município porque os municípios não entregam o valor para a Receita. Esses valores aqui, eles são levantamentos feitos pelo próprio município. Então, quando o município não entrega, aí a gente não tem como publicar. Mas isso não quer dizer que aquela terra não tem um valor. Aquela terra tem um valor, sim. Existe um outro trabalho, que é o trabalho do INCRA, em que esses valores de terra, alguns valores de terra também são publicados. Aí a pessoa que não teve o valor lá declarado no CIP, um município que não teve o valor declarado no CIP, pode procurar no RANT, por exemplo, aqui, ó, RANT de Alagoas 2024. O RANT é mais difícil de você consultar, porque é um documento enorme, é um relatório, na verdade, que lá dentro desse documento vai ter um monte de informação. E bem no final vai ter os valores de terra que foram levantados, né, para todo o estado de Alagoas. O Hunter já é levantado por região, então não tem um valor por município, tem um valor por região. A reprodução. Mas aí a pessoa aqui no Hunter, ela consegue também ter uma informação. Por exemplo, aqui é o Hunter de terra goano MRT 01. Então, a terra geral no sertão, ela vale, em média, 12.127 o hectare, mas em mediana deu 11.500 o hectare. Chegou-se a observar um valor mínimo de R$ 1.000 por hectare e um valor máximo de R$ 26.000 por hectare. E se você categorizar esse valor médio, você ainda consegue ter uma diferenciação entre valor para pecuária e para exploração mista. Então, essa outra tabela também ajuda a pessoa a ter uma ideia de quanto a sua terra vale, né? Mas a terra, o valor da terra mesmo é um dado que é a pessoa que tem que saber, né? A gente não vai dizer na Receita Federal, jamais, a sua terra vale 10, nem vale 20. Quem tem que saber quanto a sua terra vale é você. Essas tabelas, seja a tabela do CIP, seja a tabela do RAMP, do INCRA, elas são indicativas, elas lhe ajudam a formar essa convicção de qual o valor é, de qual valor tem lá, né? Aí, então, outra coisa que pode aparecer é isso, tá bom, gente? Quando a pessoa declara um valor muito baixo, o programa do ITR dá um aviso para ela, olha, tu está declarando um valor muito baixo. A gente tem informação que naquele teu município, o valor da terra está bem acima disso que tu está declarando. Você corrige, fica ok. Se você não corrigir, pode ser que você seja chamado para uma fiscalização da Receita, a gente você poder prestar esclarecimentos, tá bom? Então, fica essa dica, né? Que tanto o CIPT quanto o RANT são sistemas que indicam valores de terras que ajudam as pessoas a formar convicção. O CIPT não tem de todos os municípios, principalmente no Nordeste e no Norte, os municípios não costumam levantar esses valores, nem informar para a Receita. O RAMP já consegue ter uma quantidade maior de municípios, mas o RAMP é mais difícil da leitura, é mais difícil a pessoa compreender, porque ele é informado lá
sob a forma de um relatório, mas o dado também está lá disponível. A Sandra colocou aqui para mim, né, que algumas pessoas estão questionando sobre onde obter o número de inscrição no CAR, né? É isso que eu falei para você, gente. O número de inscrição do CAR é algo que a pessoa tem, é igual o número do CPF. É a pessoa que fez o CAR, ela que tem que ter o número, tá certo? Então, assim, se ela não tem, paciência, né? Aí ela tem que ir buscar essa informação lá no órgão ambiental onde ela entregou o CAR. A gente está à disposição. Tem lá o Fale Conosco da Receita Federal, que os contribuintes podem utilizar, e realmente eles utilizam, né? O Fale Conosco, a gente tem os colegas da Quinta Região Fiscal, que é quem, toda essa parte de cadastro imóvel rural e de declaração do ITR, ela fica sob a responsabilidade dos colegas da Bahia e de Sergipe. Então, eles recebem, né, essas demandas dos contribuintes e eles respondem. Quando eles têm alguma dúvida, é, é, quando eles têm alguma dúvida, quando o pessoal lá do Fale Conosco não consegue, eles vão perguntar a gente aqui das coordenações. Então, se for coisa de cadastro, perguntam a mim; se for de declaração, a Sandra. E aí a gente consegue, né, orientar o cidadão. A gente também tem aqui, com relação ao cadastro, o suporte web do CAFIR e do CNI, que aí vocês também, como servidor da Receita, podem perguntar questões relacionadas ao cadastro. E dizer a vocês, né, que a página de orientações lá da DITR, o perguntas e respostas, o ajuda da declaração, né, está muito bom, que a pessoa também pode recorrer. E no próximo ano a gente possa vir aqui com mais novidades, com ainda mais recursos, né, para ajudar na declaração do ITR.